bem, o Bolsonaro entra. Ele não vai conseguir, durante o primeiro ano, respirar em paz. Sim. No Congresso vão encher a paciência dele, mesmo que dê um centrão dizendo que é de direita. Vão encher a paciência dele, vão persegui-lo, vão tentar buscar impeachment para ele, porque o Lula entra 400 mil pedidos de impeachment. Nenhum vai passar. Se entrar um lá, alguém vai querer pautar. Mas é que com o Bolsonaro... Quisera fosse verdade isso. Se um presidente tivesse capacidade, numa tacada, desfazer todas as bobagens, imbecilidades feito por um presidente anterior. Isso não é possível. Ainda mais quando um presidente entra e ele quer mudar a estrutura, ele quer fazer uma coisa certa. Por exemplo, eu tenho fé em Deus de que algo vai acontecer, o Bolsonaro concorra e seja eleito em 2026. Já falei do meu voto, certamente terá o meu voto em 2026. Mas tudo bem, o Bolsonaro entra. Ele não vai conseguir, durante o primeiro ano, respirar em paz. Sim. No Congresso vão encher a paciência dele, mesmo que dê um centrão dizendo que é de direita. Vão encher a paciência dele, vão persegui-lo, vão tentar buscar impeachment para ele, porque o Lula entra 400 mil pedidos de impeachment. Nenhum vai passar. Se entrar um lá, alguém vai querer pautar. Mas é que com o Bolsonaro não existe a harmonia dos poderes, né? Ele sabe que não vai ter ali a mesada para todo mundo. Exato. E foi até interessante, vereadora, quando falou, porque o Lula vem falando que ele tem que restaurar a harmonia entre os poderes. Não existe nada mais harmônico do que um balcão de negócios que se vende como cortesãos e cortesãs ali, cada um dizendo qual é o seu preço para aquilo. E ele funciona muito bem para isso. O Bolsonaro não se prestou a isso. E até eu faço um comentário. Quando as pessoas falam da emenda... Como é que é a emenda secreta? Como é que é? Orçamento secreto, quando fala daquela besteira lá, aquilo foi uma invenção do Rodrigo Maia para pressionar o Bolsonaro. Porque o Rodrigo Maia, pelo que circulou, dizia que nada passaria se porventura eles não tivessem a possibilidade de negociar as emendas parlamentares, que era por onde eles poderiam realmente ter maior acesso. Não estou falando nem de corrupção, mas o segredo foi estabelecido pelo Rodrigo Maia. O Bolsonaro não tem nada a ver com isso. Ele foi envolvido e disse, bom, nós temos que reunir o governo, a gente tem que ter governabilidade. Se esse cara vai brecar tudo, como é que eu vou governar? Em um ano ele teria caído. Simplesmente até isso é de uma maneira tal que a gente olha e Bolsonaro teve um enfrentamento do Legislativo. Ele não tem, porque ali é muito simples, ele pergunta qual é o teu preço, e o cara diz. Ele não quer saber qual é o negócio, qual é o projeto, como é o que está. Nada disso tem interesse. E olha, só que Brasília é assim, você vai num lugar, você toma um café, tira uma foto. Só para concluir uma coisa, ele já está mostrando o desespero dele. Por quê? Porque ele sabe que se ele sair para a disputa com o Bolsonaro, exceto se, isso jamais aconteceria no Brasil, ocorresse uma fraude eleitoral. Exceto se. Mas se ele sair com o Bolsonaro, ele não ganha, porque ele não é benquista em lugar nenhum. E eu discordaria da Ana quando ela falou, ele é mentiroso. Ana, eu acho que ele sofre de uma doença, o nome dessa doença é mitomania, é uma doença psíquica. Ele acredita. Ele acredita, e ele detalha, além disso, parece que ele está desenvolvendo também Alzheimer, porque ele mente aqui, ele esquece que ele mentiu, ele mente de novo. E ele acredita naquilo que ele está falando. E ele fica falando. Qual é o grande problema dele? Que agora a gente tem que comparar as bobagens que ele falou. Por exemplo, eu sou um presidente que acredita na educação. Ele deu declarações em que ele falava que uma pessoa não precisava ter educação para vencer na vida. O que ele estava chamando de educação naquele momento que ele fez essa declaração, num passado não tão muito distante? O que ele chamava de educação? Educação é o quê? Ser treinado para andar em grupos? Eu não sei o que ele chamava de educação, mas ele chegou a dar uma declaração dessa. Ele está totalmente fora da realidade, eu tenho essa impressão, né? Porque ele continua vivendo como se ele fosse aquele Lula com aquela aprovação do primeiro mandato dele. Acho que aquilo nunca saiu da cabeça dele. Deve ser essa doença aí, mitomania. Mitomania. O cara que mente compulsivamente, ele acredita em mentir. fora da realidade. A gente percebe que ele não está bem. Ele sempre falou que ele achava bonito, né? O Lula falou que ele achava bonito, que ele saía por aí falando de números, porque não sei, tem quantos mil pobres. Então ele sempre assumiu que ele é um grande de um mentiroso. Só que não tinha redes sociais. Opa, Vivi, eu queria discordar do professor Suano. Sim. Eu não tenho essa certeza de que se o Lula e Bolsonaro se enfrentarem, o Bolsonaro ganha. O Lula ganhou do Bolsonaro, eu não vou entrar em mérito se houve fraude, não vou entrar nessa. O Lula ganhou do Bolsonaro, ponto. Com o Bolsonaro com a máquina na mão.
Em 2026 é o contrário, é o Lula com a máquina na mão. Não é tão simples assim. E reparem a frase do Lula. Lula diz, se for contra mim, o Bolsonaro perde. Ele propositalmente fica falando Bolsonaro o tempo inteiro, porque interessa ao PT a polarização Lula e Bolsonaro. Eu tenho batido nessa tecla. É do interesse do Lula ter o Bolsonaro em 2026. Eles tentam dizer que não, veja bem, não queremos anistia. Mentira, querem anistia, querem o Bolsonaro no jogo. Sabe por quê? Porque a polarização impede o surgimento de um terceiro nome e a polarização gera um duelo de rejeição. Quem for mais rejeitado perde. Só que um tem a máquina, o outro não vai ter a máquina. Um tem a mídia. O outro não tem a mídia. Posso fazer uma consideração? Claro. Eu concordo com a tua avaliação. Numa coisa só eu vou discordar. O Bolsonaro não tinha máquina na mão. Esse foi a grande surpresa. A o Bolsonaro não tinha máquina virou na mão. TSE. Exato. Mas espera lá. O Bolsonaro tinha um negócio que chama Auxílio Brasil. E que, vamos falar a verdade, a equipe dele foi incompetente de comunicar para as pessoas que ganhavam o Auxílio Brasil e que o Auxílio Brasil não era o Bolsa Família do Lula. Eu me lembro muito bem, Pavinato, uma reportagem, quando o Bolsonaro dobrou o valor de 300 para 600 reais, foram lá no interior do Maranhão fazer uma reportagem com uma família e dizer o que eles achavam do valor dobrado. A pessoa tirou do bolso, o cartão estava escrito Bolsa Família. No governo Bolsonaro, ele disse, puxa, dobrou o valor, né? Muito obrigado, presidente Lula. A pessoa nem sabia que era Auxílio Brasil do Bolsonaro. Então isso é incompetência. Mas por que teve essa incompetência? Não é só porque os caras são burros, é porque a máquina não estava na mão dele. A máquina estava toda tomada. Quer ver um exemplo? Vamos pegar o Ministério das Relações Exteriores. Qual foi o problema do Bolsonaro? Eu esqueci o nome do ministro que ele escolheu, foi o ministro das Relações Exteriores. Ele colocou o cara lá para o cara fazer um redimensionamento, realocação dos quadros do Ministério das Relações Exteriores. Ele foi fazer filosofia política. Foi um erro dele. Mas o que ocorreu? A máquina continuou nas mãos daqueles que estavam lá. É aí que é a minha discordância. Eu concordo plenamente contigo, inclusive do interesse deles em relação ao Bolsonaro participar, porque aí sim, eles têm a máquina nas mãos. Eles têm o segundo e terceiro escalão. Quer ver um erro que foi cometido? O Bolsonaro escolheu o ministro da Casa Civil, o Onyx Lorenzoni. Primeira coisa que o Onyx fez, afastou todo mundo. Sabe o que aconteceu? Parou a máquina, porque o segundo escalão, botar do terceiro escalão para baixo, é o cara que entrega o documento. E aí o cara diz, não vou entregar mais nada. Tudo paralisa. Esse foi o problema, a máquina estava aparelhada. Então ele não tinha a máquina nas mãos. Quando você pega uma coisa banal como essa, que é um cartão do Bolsa Família, e os caras não conseguiram mudar uma porcaria como essa, a pergunta não é do ministro, não é quem era o ministro ou quem era o secretário executivo. É quem é a galera que está impedindo que a máquina ande e fica fazendo confronto. Aí é que está o problema. Bolsonaro não tinha a máquina nas mãos. Eu vejo já que é um problema que vem muito maior de toda a base da educação e da cultura. Então, se a gente não fizer uma transformação na cultura, vai continuar dessa mesma forma. Então, eu estava dentro da universidade, mas a universidade eu vejo que são máquinas de formar militantes para a esquerda. Então, se toda essa estrutura, se a gente vai pensar, toda a base de um bolo, está tudo desestruturado, é claro que só o presidente ali não vai fazer a diferença. Por isso que cada dia mais nós temos que ir entrando em todas as áreas. Né? Tem que dominar as universidades também, pelo menos para ter um equilíbrio. Porque hoje em dia está tudo na mão deles. Né? Todos os jornalistas, a maioria dos jornalistas que estão se formando, são todos ali para fazer esse tipo de militância. Tatiane, foi legal você ter falado isso, e eu vou dizer porque, eu vou só complementar e vou ser rápido. Uma vez me perguntaram das reformas que o Bolsonaro estava fazendo, se eram maravilhosas. Ele está seguindo as reformas econômicas do Temer, perfeito, e colocou um ministro da economia de verdade, e colocou um economista que entende o que é o capitalismo. Show de bola, só tem um detalhe, nada vai dar certo, porque a primeira reforma que ele tem que fazer é a reforma política. Porque ele vai acontecer o seguinte, ele vai mudar agora, vai receber as porradas, depois que ele sair, vai voltar tudo como também. era antes. A gente só tem essa dominação da bobajada marxista, que nem marxista é hoje em dia, porque a gente não tem educação, a gente não é capaz de ler e entender o que leu. Se não tem escola de base, e é o que interessa para o Lula, não ter escola cívico-militar, a gente vai continuar nessa. Agora, então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente.
Porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, o primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou. E se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.